Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula. Vamos fazer uma breve revisão sobre o conteúdo dado para que vocês tenham mais facilidade de resolver as questões. Então vamos lá, razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então pessoal, qual o significado de trigonometria? Trigonometria, tri quer dizer 3, gono quer dizer ângulos, e metria quer dizer medição. Então, trigonometria é a parte da matemática que estuda a medição desses 3 ângulos que existem em um triângulo retângulo. Seno. O seno do ângulo agudo é a razão entre o cateto oposto ao ângulo e a sua hipotenusa. Temos o exemplo aqui, certo? A hipotenusa é sempre o lado que está oposto ao ângulo reto. Exemplo aqui, nós temos esse lado, que eu vou chamar de Azinho, certo? Que é o lado maior, está oposto a este ângulo, o ângulo A, que mede 90 graus. Então, o seno do ângulo B, que é este ângulo aqui, vai ser o seu cateto oposto, que é Bzinho, sobre a hipotenusa, que é Azinho. Logo, o seno do ângulo B vai ser Bzinho sobre Azinho, ou seja, vai ser o lado AC sobre o lado CB. Cosseno. O cosseno do ângulo agudo é a razão entre o cateto adjacente ao ângulo e a hipotenusa. Então, se você quer o cosseno do ângulo B, que é este ângulo aqui, você tem que pegar o seu cateto adjacente, que é Czinho, e dividir pela hipotenusa, que é Azinho. Então, o cosseno do ângulo B vai ficar Czinho sobre Azinho. Tangente. A tangente do ângulo agudo é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente ao ângulo. A tangente do ângulo B vai ser igual ao seu cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Exemplo, o cateto oposto ao ângulo B, que é este ângulo aqui, vai ser o lado Czinho dividido por esse lado Bzinho. Continuando agora com exemplos, nós temos aí um triângulo abaixo com os lados 3, 4 e 5, né? Utilizando o teorema de Pitágoras, nós sabemos que o quadrado desses catetos vai ser igual ao quadrado da hipotenusa. Então, se eu quisesse o seno de B aqui, quem é o cateto adjacente a B? É 3. Quem é a hipotenusa? É 5. 3 sobre 5, 0,6. Se eu quisesse o seno de C, quem está oposto a C? O 4. O ângulo C está aqui, o 4 está desse lado. Então, o lado oposto a C é 4. Sobre a hipotenusa, que é 5. 4 sobre 5, 0,8. Cosseno de B, do ângulo B aqui, cateto adjacente, que é 4, sobre a hipotenusa. 4 sobre 5 dá 0,8. Agora, o cosseno de C, cateto adjacente aqui, que é 3, sobre a hipotenusa, que é 5. 3 sobre 5 dá 0,6. Então, observe que o seno de B é igual ao cosseno de C. Por quê, professor? Porque é o seguinte, os ângulos internos de um triângulo retângulo, a soma dos 3 ângulos, os ângulos de A, B e C, somam 180 graus. Como aqui tem 90, só me resta 90 nesses 2 ângulos aqui. Então, se aqui for 60, aqui vai ser 30. Então, dizemos que são ângulos complementares. O que são ângulos complementares? São ângulos que a soma deles formam 90 graus. Então, o complementar de B vai ser o ângulo de C. O seno de beta vai ser igual ao cosseno do seu complementar. Tá ok? E o cosseno de beta ou de B vai ser igual ao seno do seu complementar. Já a tangente, normalizando aí,
Ok, já normalizou. A tangente de beta ou a tangente de B, o beta não está aí, vocês não estão vendo, é porque eu estou acostumado a colocar os ângulos, beta e alfa, colocaria beta em B e alfa em C. Mas a tangente do vértice B, a tangente de B, é o seu cateto adjacente, aliás, seu cateto oposto, que é 3. A tangente de beta é o cateto oposto, que é 3, sobre o cateto adjacente, que é 4. A tangente de C é o seu cateto oposto a C, que é 4, sobre o seu cateto adjacente, que é 3. Então, o seno de beta ou seno de B é igual ao cosseno de C. O seno de B é igual ao cosseno de C. O cosseno de B é igual ao seno de C. Logo, nós temos que a tangente de B é igual a 1 sobre a tangente de C. Ou a tangente de C é igual a 1 sobre a tangente de B. Então, galerinha, só retificando aqui, quando eu me refiro ao seno de B, é igual ao cateto oposto, que é 3, sobre a hipotenusa, que é 5. Mas quando eu digo seno de B, eu estou me referindo ao ângulo B. Né? Vocês estão observando que sempre em cima aqui do B, do C, tem um acento circunflexo, né? Que ele identifica que eu estou me referindo ao ângulo deste vértice, que no caso seria o vértice B. Né? Então, para não ficar sempre dizendo seno do ângulo B, cosseno do ângulo B, eu sempre estou falando, né? Seno de B, cosseno de B, mas porque já estamos familiarizados com os ângulos aos quais representam os vértices, para não confundir com os lados, né? Porque os lados também são representados por letras, né? Só que por letras minúsculas. E aí, para que vocês não tenham essa confusão, né? Sempre que eu me referir seno de B, cosseno de B, eu estou me referindo ao ângulo, né? Aos ângulos formados por essas retas que, quando intersectam entre si, formam estes vértices que são representados por letras maiúsculas. Tá ok, galerinha? Então fica aí a retificação para que vocês compreendam melhor e não façam essa confusão dos ângulos com os lados. Temos aí a tabela de razões trigonométricas, os ângulos notáveis, que são os mais usados, que é 30, 45 e 60. Alguns professores, eles mandam colocar aquela regra, coloca aqui 1, 2, 3, 3, 2, 1, coloca raízes em cima e embaixo só 2. Só o 2. Como a raiz de 1 é 1, então vai ficar assim, 1, 2, 3, esse com a raiz, esse com a raiz. Vai ficar o seno de 30 é o meio. Nós sabemos que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. O seno de 45 é igual ao cosseno de 45. E o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Já a tangente, basta dividir o seno pelo cosseno. 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2, dá raiz de 3 sobre 3. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 dá 1. Raiz de 3 dividido por 2, tudo isso aqui, raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio é igual a raiz de 3. Ok, galerinha? Então aqui, continuando, dando um exemplo, calcular x e y no triângulo retângulo abaixo. Veja que eu tenho um cateto x e o cateto y, e a hipotenusa igual a 10. Ele me dá apenas o ângulo 30. Então, x é o cateto oposto ao ângulo 30, y é o cateto adjacente ao ângulo 30, e 10 é a hipotenusa. Seno de 30 vai ser quem? O cateto oposto, que é x, está lá, sobre a hipotenusa, que é 10. Quem é o seno de 30? 1 meio, aqui, 1 meio. Então, agora você usa produto do meio pelos extremos, uma regra de 3. 2 vezes x dá 2x. 1 vezes 10 igual a 10. Logo, x igual a 10 dividido por 2, que é igual a 5. Cosseno de 30. Cosseno de 30 vai ser o cateto adjacente, que é y, sobre a hipotenusa, que é 10. Tá aqui. Mas quem é o cosseno de 30?
pegando nos ângulos notáveis, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Aí eu coloco aqui, raiz de 3 sobre 2. Mais uma vez, produto do meio pelos extremos, 2 vezes y, 2y. 10 vezes raiz de 3, 10 raiz de 3. Y é igual a 10 raiz de 3 dividido por 2. Y é igual a 5 raiz de 3. Temos aqui outro exemplo. X é o cateto adjacente ao ângulo de 30. O X era para estar aqui. Infelizmente, ele não está aparecendo. Y é o cateto oposto a 30, que é este daqui. E 500 é a hipotenusa. Então, o seno de 30, y sobre 500. Y aqui é o cateto oposto a 30. O seno de 30 é o meio. Mais uma vez, nós usamos uma regra de 3. Produto do meio pelos extremos. 2 vezes y dá 2y. 1 vezes 500 dá 500. Y vai ser 500 dividido por 2. Y é igual a 250 metros. Que é este lado aqui. Já o x, que era para estar aqui, não está aparecendo. Vamos calcular. X está adjacente ao ângulo 30. Então, o cosseno de 30 vai ser igual a x sobre 500. 500, produto meio pelos extremos. Então, 500 vezes raiz de 3, 500 raiz de 3. 2 vezes x, 2x. X é igual a 500 dividido por 2. X é igual a 250 raiz de 3. Né? Porque 500 vezes raiz de 3 dá 500 raiz de 3. 2 vezes x dá 2x. O 2 vem para cá dividindo. Ele já faz direto. 500 dividido por 2 dá 250 junto com sua raiz de 3. Outro exemplo aqui. Veja a ilustração. Está aqui uma pessoa subindo a rampa. Aliás, 2 pessoas, né? Um cadeirante e a pessoa empurrando. Essa rampa tem um ângulo de 20 graus e uma altura aqui, ó, lá em cima, aqui, ó, para o piso, tem uma altura de 3 metros. Qual o tamanho desta rampa? Então, qual o comprimento desta rampa? Pegando aqui, nós temos um triângulo retângulo, temos aqui 3 metros, aqui vai ser o cateto oposto, C vai ser a hipotenusa, e aqui eu terei que pegar o seno de 20. Está aqui o triângulo, é sempre bom desenhar o triângulo para você visualizar melhor a questão. O seno de 20 dá 0,342. Geralmente, na questão, esses senos são dados. Vocês não têm a preocupação de ter que decorar isso daí não, porque não tem como. É muito difícil e quase que impossível. Então, o seno de 20, cateto oposto a 20, que é 3, sobre a hipotenusa, que é C, que é o comprimento ou o tamanho da rampa. O seno de 20 é 0,342. Mais uma vez, ele usa aqui produto do meio pelos extremos. 0,342 vezes C igual a 3. Porque quando não vem um número aqui é 1. 3 vezes 1 dá 3. C vai ser igual a 3 dividido por 0,342. C é igual a 8,77 metros. Então, o comprimento aproximado dessa rampa vai ser de 8,77 metros. Outro exemplo. Determina o valor das medidas desconhecidas no triângulo. Está aqui o triângulo retângulo. O ângulo oposto é x. E o cateto adjacente é 8 centímetros. Mais uma vez, ele vai usar a tangente. Tangente de 45 vai ser o seu cateto oposto, que é x, dividido pelo cateto adjacente, que é 8. X sobre 8. Produto do meio pelos extremos aqui. X vai ser igual a 8 vezes 1. X igual a 8. Então, tá ok, galerinha. Fica aí a dica para vocês revisarem. Eu falo um pouco rápido aqui, porque o vídeo tem que, o quanto mais curto ele é melhor, né, para ser editado. E aí vocês podem revisar o vídeo mais uma vez e procurar entender melhor. Tá ok, galerinha? Próxima aula
trará mais exemplos e falará nas outras relações trigonométricas que existem, né? Que é a secante, a cossecante e a cotangente, que também são utilizadas no triângulo retângulo. Um abraço a todos e bons estudos aí, logo estaremos de volta.